Na aula de hoje, nós vamos responder a pergunta número 1, ok? Como recuperar o ânimo estando em casa? Eu me sinto desanimado para tudo. E o que eu vou trazer para vocês agora é um princípio que a gente usa no tratamento da depressão. E esse princípio que a gente usa no tratamento da depressão é um princípio que você pode aprender e você pode aplicar em você mesmo para conseguir ter mais ânimo. Então imagina que você está em casa e tá naquela posição horrível no sofá, assim, super confortável, vendo um vídeo no YouTube atrás do outro. Sua cabeça tá 50% na TV, 50% sei lá onde, e você sabe que você tem que levantar para ir lá e começar a estudar. Você tem que pegar os materiais, botar na mesa e começar a estudar para o concurso que você quer passar. Começar a estudar para o seu trabalho, que tem um projeto novo para fazer. O que eu faço? Eu vou ensinar para vocês um princípio que a gente usa no tratamento da depressão, que ajuda pessoas, até pessoas que estão com depressão, com o ânimo muito baixo, a conseguirem ter ânimo durante o dia, certo? E esse conceito é o que a gente chama de ação de fora para dentro versus ação de dentro para fora. Existem duas formas de agir, sempre, em qualquer momento. Você pode agir de dentro para fora ou agir de fora para dentro. Agir de dentro para fora significa ter uma vontade dentro de você e essa vontade que está dentro de você se transformar numa atitude. Primeiro eu sinto vontade, depois eu faço. Agir de dentro para fora é o jeito mais fácil de agir. É o que você faz quando você não tem nenhum compromisso no tempo livre do fim de semana. Você age de dentro para fora. Você tem vontade de comer pipoca, você vai lá e come. Você tem vontade de ir no cinema, você vai lá e vai. Né? No caso, sem a pandemia. Você tem vontade de tomar sorvete, você vai lá e toma. Ou seja, primeiro a vontade e depois a ação. Agora, a ação de fora para dentro, ela é mais contraintuitiva. E para explicar a ação de fora para dentro, eu sempre lembro de um exemplo meu, quando eu era criança. Por isso que eu botei essa fotinho de uma criança. Vou confessar para vocês que eu não gostava muito de tomar banho quando eu era criança, tá? Tipo assim, pensa que eu tinha uns 7, 8 anos. Eu tinha um problema com esse negócio de tomar banho. E eu lembro que a minha mãe ficava me caçando pela casa pra me pegar e me botar pra tomar banho, quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, sabe? E eu não queria, porque eu queria brincar, entendeu? Eu queria ficar brincando. E eu ficava chorando e eu fazia a manha. E a minha mãe demorava pra me pegar e me botar no banho. Mas olha que interessante, assim que a minha mãe me colocava no banho, eu entrava no banho e eu gostava. E eu começava a sentar ali no box, brincava com os meus dinossaurinhos na água, brincava com os carrinhos, gostava da água e ficava ali no banho muito mais tempo do que parecia que eu ia ficar. Por quê? Porque eu estava com preguiça de tomar banho antes de tomar banho. Eu estava sem vontade de tomar banho fora do banho, mas assim que eu me molhei, a vontade apareceu. Então, olha que louco, existe algum tipo de mecanismo em que a vontade aparece depois da ação. Anota isso. A gente tem essa ilusão de que a vontade sempre aparece antes da ação. Mas em alguns casos, a vontade de fazer uma coisa aparece depois da ação. É estranho pensar nisso, né? Mas é verdade. Você, como adulto, agora que está me assistindo, consegue com certeza pensar em outros exemplos desse mesmo problema, né? Primeiro vem a ação e depois a vontade. Você muitas vezes deve ter sentido muito nervoso antes de ir numa festa ou ir num encontro dos seus amigos. Mas assim que você chegou no encontro e começou a conversar com alguém, você sentiu vontade de estar ali. Então, antes de estar ali, eu não sinto vontade, mas depois que eu chego, a vontade aparece. E por que a gente sempre dá essa dica para pessoas que têm problema de ânimo e problema de depressão? Porque na depressão, você vai perder o ânimo de tudo. Na depressão, a ação de dentro para fora, ela é uma ação que só vai servir para você fazer coisas que te aliviam no curto prazo. A pessoa em depressão, ela age muito de dentro para fora. Ela tá com vontade de dormir, ela dorme. Ela tá com vontade de comer bobagem, ela come. Ela tá com vontade de desmarcar alguma coisa, ela desmarca. É por isso que você tem que lembrar, existe a ação de dentro para fora e existe a ação de fora para dentro. E aí nesse momento você vai dizer assim, Henrique, tá bom, eu consigo me forçar a fazer as coisas ou fazer um esforço para começar e a vontade aparecer depois? Será que eu consigo, Henrique?
Porque eu vou te falar a verdade, ultimamente a minha vida tá muito ruim, eu tô sem vontade pra nada. Será que eu consigo? Eu acho que ação de fora pra dentro até existe, mas eu não tenho essa capacidade. Eu tô muito no automático, a minha vida não tem essa capacidade. E eu vou falar pra você, todas as pessoas que estão me escutando nesse momento têm a capacidade de agir de fora pra dentro e eu posso provar. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Diz, já teve alguma vez que você sentiu muita raiva, mas não bateu na pessoa? Teve alguma vez que você sentiu muita raiva e você não xingou a pessoa? Vou fazer outra pergunta. Teve alguma vez que você sentiu muita ansiedade e você não fugiu de onde você estava? Teve alguma vez que você sentiu muita insegurança, mas você aparentou estar confiante, pareceu estar confiante? E por fim, teve alguma vez que você sentiu preguiça e ainda assim você fez o que era necessário? Teve algum dia, por exemplo, que você acordou com muita preguiça de ir na aula e mesmo assim você levantou da cama e foi para a aula? Eu sei que a resposta é sim. E se a resposta é sim, significa que você tem a capacidade de fazer o contrário do que o seu ânimo manda você fazer. Porque quando você tá raivoso, o seu ânimo, sua movimentação interna, as coisas que estão se movimentando dentro de você, mandam você bater na pessoa. É isso que você sente quando está com raiva. Se você já teve uma vez em que você teve vontade de bater em alguém, mas não bateu, é porque você não é controlado por esse ânimo. E do mesmo jeito que você não é controlado por esse ânimo, você não é controlado pelo ânimo de estar com preguiça. O que você precisa fazer nesses momentos é lembrar. A Eureka me falou da ação de fora para dentro. Eu começo a fazer e a vontade vem depois. Lembra, eu tenho capacidade de mover o meu corpo mesmo com preguiça. A preguiça faz com que mover o seu corpo seja mais difícil? Sim. A ansiedade faz com que você se acalmar seja mais difícil? Só que difícil não é impossível. Difícil é difícil. Então você precisa lembrar disso. Eu tenho a capacidade de fazer ação de fora para dentro. E eu quero que agora você já pense nisso. Nos últimos dias, qual ação de dentro para fora você tem feito demais? E qual ação de fora para dentro você precisa começar a fazer mais? O que você está empurrando com a barriga por causa da preguiça e que você sabe que usando a ação de fora para dentro você conseguiria cumprir? Quero que você agora pense no seu íntimo qual é a resposta dessa pergunta. Chega nesse raciocínio dentro de você, tá bom?